Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um jogo rápido Master Data e hoje a gente vai falar um pouquinho de onde está a sua empresa na escala da maturidade da gestão de dados mestres, tá bom? Meu nome é Paulo Cordeiro, então se você gosta do assunto de gestão de cadastro, gestão de MDM, enfim, fica aqui com a gente e nos acompanhe, aproveite aí, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho. Então vamos lá, pessoal. Obviamente isso aqui é uma brincadeira baseado numa experiência, na experiência pessoal, desses muitos anos aí trabalhando com centrais de cadastros, para a gente tentar enxergar aonde está a sua empresa, pode ser a empresa atual, pode ser uma empresa que você já passou, onde ela está na fila do pão, né? Então ela está lá na frente, ela está aqui atrás, onde está a empresa, né? Como ela está posicionada quando a gente fala de governança aí de dados mestres, tá bom? Então vamos seguir aqui para a gente poder tocar, tá bom? Não tem uma escala informal para a gente tentar entender. Obviamente isso aqui não é um modelo matemático, sua empresa pode estar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, mas é só para dar uma visão, né? Para a gente saber aí onde sua empresa se encaixa. Então vamos lá, sem mais demoras, eu criei aqui uma escala que sai do improviso até a governança completa, tá? Então é uma escadinha, a gente passa pelo improviso, primeiros controles, múltiplas fontes, base única da verdade e governança, tá legal? Então eu imaginei aqui esse cenário baseado nas experiências, nos projetos que eu já implementei, enfim, nas conversas que eu tenho com o pessoal, tá bom? Improviso. Temos muitas empresas ainda no improviso e não só pequenas empresas, a gente tem algumas grandes empresas e médias empresas que ainda estão na fase do improviso. O que é a fase do improviso? A fase do improviso é aquela onde você fica com Excel para cima, Excel para baixo, e-mail para fazer a gestão de cadastro de cliente. Então, preciso cadastrar um fornecedor, aí alguém escreve uma planilha, manda para fulano, que passa para ciclano, e depois alguém digita isso lá no RP. Enfim, né? É um processo muito desorganizado, desincronizado, você não tem um SLA estruturando qual seria o tempo de cadastro. É um pouquinho daquela história de casa da mãe Joana, onde quem grita mais tem mais razão, enfim, né? São esses processos, eles não seguem uma estrutura, cada setor procura fazer do seu jeito, você não tem política de segurança, quando ela tem, ela é mínima. Então muitas pessoas dentro da empresa atualizam e modificam cadastros. Geralmente essa empresa ainda não tem uma central de cadastros, ou se tem talvez um embrião e com baixa força política dentro da organização. Geralmente essas empresas aí estão só no RP, obviamente, não tem muitos outros sistemas de apoio, enfim, quase não usam workflows, enfim, é um cenário onde quem grita mais alto leva, né? E isso traz uma série de transtornos, e essas empresas estão tendo muitas dificuldades para se adaptar, por exemplo, a uma lei geral de proteção de dados, tem muita dificuldade para implementar um novo sistema, porque os dados têm baixíssima qualidade, são empresas que periodicamente tentam fazer saneamento, mas resolvem o problema naquele momento e depois ele volta lá na frente, tá bom? Então nós temos aí as empresas aí que estão na fase do improviso, tá? É natural que as empresas comecem na área do improviso, uma empresa pequena, uma empresa que está em crescimento, que ainda não alcançou uma massa crítica, é normal que ela esteja ali, né? É o primeiro passo da escada. O ruim é quando fica muito tempo nessa fase aí do improviso, tá bom? Primeiros controles. Então a empresa ela já começa a tentar colocar ordem na bagunça, né? Ela começa a tentar ali criar os seus espaços, criar suas caixinhas para guardar as suas coisas ali nos devidos lugares. Então ela já procura substituir o Excel por algum tipo de sistema. Geralmente se usa um sisteminha chamado da TI, ou se usa uma ferramenta não específica para Master Data, mas que permita abrir uma solicitação, ter o número de solicitação.
esse é um processo ainda básico. Podem usar uma soluçãozinha de fluxo que a empresa já exista, ou coisas que podem ser usadas gratuitamente, como um Trello, para você fazer ali um Kanbanzinho para tentar colocar um pouco de ordem. Você já começa a ter uma preocupação básica com a segurança, não é todo mundo da empresa que pode modificar cadastros, você já começa a tentar estruturar um fluxo básico, mesmo que não seja documentado, mas você começa a ter um fluxo um pouco mais organizado, você já começa a se preocupar com background check, então você quer checar se aquele seu fornecedor, se aquele seu cliente está apto para fazer negócios, no nível básico ainda, mas você já começa a ter esse tipo de preocupação. Geralmente as empresas nessa fase aí só tem o RP, enfim, pode ter outros sistemas secundários, mas de pouca relevância. Elas estão ainda num processo, elas têm geralmente entradas de dados um pouco mais simplificadas e por isso que conseguem gerenciar dessa maneira. Tá? Eu acho que assim, das empresas que eu converso no dia a dia, acho que muitas estão nesses primeiros controles. Elas já entendem, elas já têm uma preocupação básica, mas elas não sabem muito para onde ir, o que fazer. Então tem muita gente aqui nesse primeiro estágio, tá legal? Múltiplas fontes, tá? Já tem um controlezinho um pouco maior, porque a empresa já é mais complexa, já tem múltiplos pontos de entrada. Geralmente são empresas que já têm um CRM, um RP, um e-commerce, um software de supply chain. Ela já tem uma estrutura maior, tecnológica. Muitas vezes essas empresas têm múltiplos pontos de entrada, então gerenciar isso começa a ficar mais difícil. Então elas começam a ter algum tipo de sisteminha, ainda no sistema básico, usando um sisteminha chamado da TI, usando um sisteminha qualquer que permita fazer um fluxo, um SharePoint, enfim, alguns sistemas que têm e-mails inteligentes que você possa tentar desenhar um fluxo, tá? Ela já tem uma governança de TI um pouco mais estruturada, o departamento de TI já tem um pouco mais de procedimentos, né, e dizendo de como as coisas devem funcionar. Já fazem um uso um pouco mais consistente de background check, e elas não se preocupam somente com a entrada do dado no momento zero, elas começam a se preocupar com esse dado no longo prazo. Tá? Então ela já tem uma preocupação de manter esse dado atualizado no longo prazo, mas ainda de uma forma talvez não totalmente estruturada. E é quando as empresas começam a estruturar a central de cadastro, ou essa central de cadastro começa a ganhar um pouco mais de força, ela começa a ter vamos dizer assim, um poder, né? uma forma de impor determinados controles, tá? Mas ainda não atingiu a sua maturidade plena. E o que prejudica essas empresas são os múltiplos silos. Você acaba tendo um pedaço de cada domínio de dados em cada um desses sistemas. Então quando ela precisa fazer um novo projeto, isso leva muito tempo, são muitas interfaces, o nível de complexidade vai aumentando, você precisa ter um headcount, um número de pessoas muito alto para dar conta, porque, poxa, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, enfim, né? Tem níveis baixos ainda de automatização, né? Pode ter algum modelo de RPA, algum analista que faz uns VBA no Excel, enfim, mas o nível ainda de automatização é baixo. E a central ainda está tentando encaixar seu espaço, seu modelo. Os executivos ainda não têm uma visão clara da importância da governança de dados. Então, temos muitas empresas aqui também. Eu acho que entre primeiros controles e múltiplas fontes é onde estão a maior parte das grandes e médias empresas brasileiras, tá? Então elas estão aí nesses dois quadrados, primeiros controles e múltiplas fontes. Elas já sabem que precisam melhorar, elas já têm algum tipo de governança básica, já tem uma preocupação um pouco maior com a segurança, mas ainda patina em muitos aspectos. Então as pequenas e médias empresas vão estar ali no quadradinho do improviso. Geralmente, você pode pegar pequenas e médias empresas extremamente organizadas, né? Em linha, né? De uma forma geral, a maioria está ali no improviso, tá bom? E primeiros controles, múltiplas fontes, é onde está a maior parte. Lembra que isso aqui não é uma pesquisa, é experiência no trabalho lidando com empresas. E eu geralmente converso de 2 a 3 empresas por semana. Então
dá para ter uma ideia legal da maturidade delas. E por último aqui, né, vamos seguir, né, o penúltimo na verdade, é a base única da verdade, tá? Então essas empresas já estão usando uma plataforma de MDM ou já estão em vias de implementar. Elas já entendem a importância de você ter o seu Golden Record, sua base única da verdade, onde você vai armazenar tudo aquilo que se refere a um domínio de dados, seja clientes, produtos ou fornecedores. Elas já se preocupam com padronização, como cadastrar um material padronizado. Isso já faz parte, ela já adquiriu esse conhecimento ou ela está terceirizando esse processo para garantir que não haja duplicidade. A gente fala de material, mas também existe técnicas de padronização para clientes e fornecedores, e essa empresa já está um pouco mais ligada nisso. Já tem uma forte preocupação com segurança de dados, então ela já exige uma série de coisas dos seus fornecedores, ela já se preocupa como o seu usuário vai acessar a plataforma. Aí entra recursos de tecnologia, como por exemplo Single Sign-On, que é um login automático, né? Enfim, já tem questões de protocolos seguros, como vai ser feita as interfaces, já tem uma preocupação. Essa preocupação muitas vezes não é só a TI, né? A TI é que bate o martelo, mas você já vê que esse tipo de preocupação já está um pouco espalhado por vários setores da organização, que eles já sempre pensam nisso antes até de desenhar um novo projeto, tá bom? Uso intensivo ali de background check, então já sai do básico, receita simples se integra, já vai para uma análise financeira, já vai para uma análise de compliance um pouco mais elaborado, já se preocupa mais com a reputação dos clientes e dos fornecedores, tá bom? Os processos nesse nível de empresa já estão mais automatizados, então você tem menos gente fazendo digitação e mais gente pensando e desenhando o processo. Então você já tem ferramentas mais estruturadas. Acho que diferente do estágio anterior, onde você tinha poucas coisas isoladas que muitas vezes não se conversavam, agora essa empresa ela já tem um cenário de automatização que se conversa um pouco mais, um cenário de automatização desenhado em cima de um processo que funciona, tá? Porque se você pegar um processo ruim e automatizar, você vai ter um processo ruim automatizado, gerando um monte de lixo. Então tem essa preocupação, eles já entendem que tecnologia não é tudo, que você precisa desenhar um processo. Essas empresas têm workflows estruturados, até porque quando você implementa uma plataforma de MDM, pelo menos as boas plataformas de mercado te dão possibilidade de construir poderosos workflows e você precisa entender como administrar esses workflows, acompanhar o SLA, você vai saber exatamente quanto tempo você está demorando, quem são os principais ofensores. Esse tipo de empresa que já está aqui já pensa em Pareto, então já vê quais são as principais ocorrências que levam ao maior número de problemas. Então você já tem essa visão de atuar em determinadas coisas que trazem grandes impactos para a organização. Você já tem essa visão de catalogar quem são os ofensores e qual ação você vai ter para cada um desses ofensores. Já tem uma visão mais holística, end-to-end, né? Causa raiz. A central de cadastro está estabelecida, e aí pode ser num modelo híbrido, num modelo centralizado, num modelo descentralizado, enfim, aí cada empresa pode achar o melhor, mas você já vê que o processo está estabelecido, tá? Algumas empresas estão começando a chegar nesse nível de maturidade, é um nível de maturidade legal, tem muito ainda para evoluir, mas já está bem mais aderentes, já significa que vai produzir e manter dados de maior qualidade, e vai estar mais compliance, mais preocupado com governança. Esse é um nível bastante legal, né? E é bacana que se você toma a decisão, em poucos meses, né, com um trabalho bem feito, você consegue sair desse primeiros controles e múltiplas fontes para esse modelo de maturidade da base única da verdade, né? Mesmo que você ainda não consiga implementar a base única da verdade para todos os seus domínios de dados, que você esteja ainda no início, só o fato de você começar com MDM, estruturar workflow, começar a pensar no seu Golden Record, com preocupação de dados, fazer um uso intensivo de background check, automatização para reduzir digitação. Só o fato de você já começar a pensar isso, encaixar, você já vai colhendo os benefícios. Então dá para fazer um processo rápido para sair de um nível inferior de maturidade para esse nível superior, tá bom? E aí por último, né, pessoal,
quando você está num nível de governança mais amplo. Então você já tem todos os pontos do anterior e você tem algumas coisinhas, como por exemplo, definição de papéis e responsabilidades. Isso já está muito mais claro, quem são os owners, quem que é o responsável por aquele dado, quem que tem que tomar aquela decisão. Você já tem isso pacificado dentro da empresa, tá? Porque no modelo anterior, apesar de você ter um processo bem desenhado, você ainda tinha conflito. Esse dado não é meu, é responsabilidade do outro. Você ainda tinha aquela famoso empurrar com a barriga, né? Passar a responsabilidade para o outro. Quando você entra nesse nível aqui, mais avançado de maturidade, isso já está muito bem claro. Isso já faz parte da cultura organizacional da empresa. Todo mundo que entra na empresa já sabe que ele tem sua preocupação com os dados, qual a sua responsabilidade e como que ele vai agir com isso, tá? Os processos estão bem documentados, e não aquele tipo de documentação que ninguém lê, mas um processo que está bem estruturado, com conteúdo fácil, que quem entra na empresa, quando ele passa ali no onboard, ele entende rapidamente quais são os processos. Você sempre tem ali como consultar e entender como funciona. E esses processos bem documentados levam a projetos mais rápidos. Já são empresas que já têm catálogo de dados, enfim, já estão num processo mais avançado. Então, a empresa que quer fazer um novo software, vai fazer uma integração, é muito mais trivial, porque está tudo bem montado, tá bom? E a governança é levada a sério, né? Por isso que eu disse que a governança já faz parte da cultura empresarial. Você já não precisa mais ficar convencendo as pessoas sobre governança. Porque nos estágios anteriores, você ainda tem pessoas que são reticentes, pessoas que não concordam, pessoas que criam dificuldades para que você tenha um processo bem governado. E empresas que já estão nessa fase, não. Já não vai ter mais pessoas se levantando contra, acusando de burocracia excessiva ou não querendo participar. Obviamente você pode ter exceções, porque numa empresa de 5 mil, 10 mil funcionários, você sempre pode ter uma dor de cabeça, mas é um assunto já pacificado, você entende? Não tem que ficar ali disputando guerras diárias para convencer daquilo, porque já é prática da empresa, tá bom? E empresas que estão nesse nível de maturidade, elas gostam de fazer bem feito e do jeito certo. Porque muitas vezes pode fazer bem feito de um jeito não muito legal, né? Deixando de lado certos aspectos. Aqui não, você já tem aquela preocupação, vamos fazer esse projeto bem feito, vamos trabalhar com esse relatório aqui bem feito, mas do jeito certo, de forma que isso possa ser reaproveitado, reutilizado, que esteja aderente ao que a legislação diz, aderente aos nossos processos, aderente à nossa cultura. São empresas também onde você já percebe que os executivos têm uma orientação data-driven, são profissionais guiados por dados. Você não tem que ficar, por exemplo, conversando com um C-Level, tentando explicar para ele por que é importante a governança de dados. Ele já entende isso também, ele já apoia as decisões. A gente não tem tanta disputa nesse sentido, os dados já têm uma qualidade melhor, então para você poder usar relatórios, tomar decisões, você não fica toda hora se preocupando se aquele dado está certo ou não, porque a própria cultura da empresa faz que aquele dado esteja o mais próximo possível do uso pretendido, né? O que a gente chama de qualidade de dados, tá bom? Geralmente essas empresas já têm workflows bem estruturados, SLAs bem estruturados, central de cadastro bem estruturado, políticas de data quality, políticas de background check periódicas, enfim, né? Usos inteligentes de RPA. Não tem uma forma de fazer isso e não diversas formas de RPA. Você já vê que é um processo mais estruturado. As áreas de negócio entendem que o dado é responsabilidade delas e não da TI. Enfim, é o caminho que as empresas brasileiras começam a acordar e tentam perseguir. São poucas empresas que a gente conversa que está já nesse nível de maturidade, mas tem muitas querendo chegar. Eu acho só importante aqui não confundir o processo de governança, esse nível de maturidade, com empresas que burocratizam seus processos. Então a burocratização excessiva não é governança. Você criar regras para o inglês ver, isso não é governança. Você criar um processo onde você não revisita esse processo com frequência, onde simplesmente esse processo não agrega valor ao negócio, isso não é governança. Então tem que saber separar, porque tem empresas extremamente burocráticas, mas não são empresas com uma cultura data-driven, simplesmente são empresas que estão numa fase anterior
e acho que pela burocratização excessiva, a criação de regras ilógicas, regras não racionais, elas estão avançando na governança quando não estão, tá bom? Mas é isso, pessoal, a gente falando aqui, brincando, né, nosso nível de maturidade, para você tentar achar onde está a sua empresa, enfim. Se você gostou, aí deixa o seu comentário, escreve aí onde está a sua empresa hoje, qual o nível de maturidade que ela está passando, né? Se ela está no improviso, se ela está nos primeiros controles, se ela está nas múltiplas fontes, na base única da verdade, na governança. Se você não quer falar da sua empresa atual, fala da empresa anterior, ou fala para onde sua empresa está indo. É legal a gente compartilhar isso, né? Brincar, e o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu like ajuda ampliar aí a divulgação do conteúdo. Tá legal, pessoal? Que a força dos dados mestres estejam com vocês. Não esqueça seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.